Estamos aqui gravando mais um episódio, né, da Vingança da Rainha Ana. Estou muito feliz, na verdade, porque é um podcast que eu ouço direto também e resolveu aceitar o convite de estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, né, que é o pessoal do Coruja Diurna. Eu sou o Reginaldo, tenho uma página no Instagram, Sociedade no Mundo Velho, que é a host desse podcast, e sou estudante de filosofia. Ainda estou muito distante dos colossos que vão se apresentar aqui agora, né, que é o pessoal do Coruja. Então vamos lá. Muita bondade. Rapaz, colosso é pesado, viu? Meu nome é Alan, agradecer aí pelas palavras elogiosas e pelo espaço que a Rainha Ana tá abrindo pra gente conversar um pouco sobre filosofia e esse contexto bizarro que a gente tá vivendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa lavação de prata a todo mundo aí que nos ouve. Eu sou professor da rede estadual, eu sou formado em História e Filosofia e tenho também um mestrado em Filosofia e labutando aí para fazer o doutorado também. Muito prazer, muito obrigado, Reginaldo. Também fico lisonjeado com o seu comentário. Saudação a quem está nos ouvindo. Eu me chamo Christian, eu sou professor de Filosofia, um mestrado em Filosofia e estou fazendo um doutorado também em Filosofia. Trabalho com Filosofia Política Contemporânea e também participo do podcast A Coruja Diurna, onde a gente tenta fazer aí uma análise dos fenômenos da atualidade com o auxílio da filosofia. Mais uma vez, abraço aí, galera. Então, pessoal, também queria agradecer aí ao Reginaldo pelo convite, né? Um prazer imenso estar participando aqui desse episódio, desse bate-papo. Me chamo Elias, eu sou graduado em Filosofia aqui pela Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado em Educação, também pela Universidade Federal da Bahia, onde eu tento fazer uma abordagem, né, dessa relação entre educação e política, educação e liberdade política. Estamos aí, né, para poder discutir um pouco a respeito dessas questões que envolvem a filosofia, envolvem as ciências humanas, dentro dessa atual conjuntura. Então, para começar, né, eu queria fazer uma pergunta bastante relevante para vocês, porque parece que há um complô universal contra a gente. Vocês acham que o Weintraub está armando para a gente não gravar esse podcast? Tá, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Todos Fugiu lá aí que estamos enfrentando é obra não só de Weintraub, né, mas de todo o seu pessoal aí, Olavo de Carvalho. Já passamos por todas as plataformas possíveis e imagináveis. Weintraub tá lá nos Estados Unidos agora, deve estar junto com a dona Google lá, manipulando para não rolar esse podcast, mas vai rolar, velho. Estamos aqui na Resistência é nosso né? forte. Estamos aqui na resistência. É a manipulação perene, né? Pois é, velho. Agora, brincadeiras à parte, né? Eu queria saber de vocês, do pessoal, que realmente, comparado a mim, na verdade, são colossos mesmo, né? Qual a importância para vocês das ciências humanas, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, né? E quando eu digo atualmente, na verdade eu não estou querendo só me referir a 2020, que é o ano que a gente está, mas de uns 10 anos para cá. Qual seria para vocês assim, a importância fulcral ou algum pensador expressa de alguma forma das ciências humanas? Vamos manter essa ordem de resposta, Alan? Faz você, eu e Elias? Pode ser. Então. Bom, de fato, né, como o Reginaldo já pontuou, a gente tem um desprezo pelas ciências humanas, né? E é um desprezo muito baseado, por um lado, em uma falta de praticidade, né, uma falta de, na verdade, de valorização monetária mesmo, né? Você não tem a produção de uma mercadoria visível, de algo que possa ser vendido, que possa ser comercializado. Você não tem um serviço que possa ser, assim, a priori, né, diretamente transformado em mercadoria para que você possa ganhar lucro e tal. Então, as pessoas pensam, para que você está refletindo, né? Para que você está fazendo história? Para que você está fazendo filosofia? Né? Filosofia que já seria o suprassumo disso. Mas até uma sociologia, tem gente que fala mal até de psicologia. Meu vizinho aqui da frente tem um filho que faz psicologia, ele acha que o filho vai morrer de fome. Aí eu falei, meu filho, nesse mundo aí com tanto louco, você acha que seu filho vai passar fome? Não vai, né, velho? Mas você tem muito essa ideia de que as ciências humanas não tem uma capacidade de gerar uma valorização de valor, por um lado. Por outro lado, você também tem uma ideia de naturalizar desigualdades e problemas sociais, né, e problemas políticos também. Aquela ideia de dizer o mundo sempre foi assim, a humanidade sempre foi assim, e a gente não tem muito o que mudar.
né? Então você ter essa ideia de pensar que as desigualdades são naturais, de que as relações sociais elas são assim mesmo, elas nunca vão se alterar, que o ser humano ele é um ser humano mau, individualista e por natureza, que isso não é resultado de uma relação histórica, de uma relação social, que não é resultado, por exemplo, de ideias também que se realizam nas nossas ações. Então, a reflexão dessas ciências humanas, ela vem para desafiar tudo isso, e muitas pessoas não querem que isso seja desafiado, né? E esse governo, acho que levou esse princípio a um nível muito, muito mais amplo, de não questionar nada, de não questionar a realidade concreta, não questionar as desigualdades, né? A pergunta, Reginaldo, é a pergunta norteadora, na verdade, né, da nossa conversa. Obviamente que vamos desdobrá-la em diversas nuances diferentes para abordar, e eu gostaria de fazer como espécie de consideração inicial algo pela linha aí do que a Alan já trouxe, que é o contexto histórico, sócio-histórico que a gente vive, né? Então, o capitalismo, não que isso não existisse antes dele, mas essa forma de vida pautada no lucro e no trabalho nos convida muito pouco a pensar e a refletir. E o indivíduo bem-sucedido, se pararmos para pensar, na verdade é um indivíduo que segue ordens e não consegue se adaptar ao que está dado. Então, nesse contexto, está fazendo reflexões e elucubrações de forma não tradicional, de forma não óbvia. Esse sujeito é visto como um excêntrico, né, como uma pessoa desequilibrada, maluca. Sei que você, não sei se você já ouviu isso, Reginaldo, mas eu tenho certeza que Elias e Alan, que tem mais tempo de filosofia que eu, já ouviu diversas vezes que filosofia é coisa de maluco, que faz maluco. E tem razão nisso aí quando acaba, né? Porque a gente tem uma de vida e de pensamento que destoa muito do que a nossa rotina comum nos pede, né? Então, viu o indivíduo ficar parado, sentado, lendo um livro por horas e horas, numa cultura que nem nos convida a ler livro, ou ficar refletindo e pensando e debatendo sobre coisas, de maneira a entender as complexidades e coisa do tipo. Enfim, bom, e além disso, outra coisa que me trouxe que é a questão financeira, né? Então, a filosofia também, ela isso é um efeito e uma causa, né? De ser uma profissão muito pouco, digamos, com a de trabalho e pouco com uma remuneração também baixa, e o que faz com que o julgamento da pessoa que faz filosofia seja o julgamento de uma pessoa pouco valorosa. Numa sociedade onde o valor das pessoas é o valor financeiro, monetário, a pessoa que não tem essa pessoa é como se ela tivesse menos valor. Aí eu vou perguntar aqui a Alan e a ele, que trabalham com filosofia, se vocês já ouviram algo como eu já ouvi sempre, afirmações do tipo, nossa, você é tão inteligente, não se fez filosofia? Por que não foi fazer direito? Por que não foi? Como se entrar em filosofia fosse tipo assim, uma escolha de pessoas que não são inteligentes ou não são dadas ao pensamento, quando na verdade a gente percebe que é o contrário, né? É o contrário. Então, antes de passar a palavra para o melhor, já palavra para Elias, coloco mais esse tema aí, essa questão para a gente aí. Vai lá. Sim, cara, eu acho que eu penso que esse certo desprezo, né, não só a filosofia, mas as ciências humanas, que tem se agravado de alguns anos para cá, e está muito ligado também a essa relação do utilitarismo, né, de que a gente vive em uma sociedade, né, onde as coisas elas precisam ter utilidade, elas precisam ter utilidade prática, né? E se as ciências ou qualquer outro tipo de conhecimento ele não traz consigo esse utilitarismo, ele acaba sendo desprezado, né? E a gente tem percebido, sobretudo nos últimos anos com o atual governo, esse desprezo, né? Esse desprezo pelas ciências humanas, né, esse desprezo pelo conhecimento, esse desprezo pela reflexão, né, que está muito ligado também a características de governos autoritários, né, de governos ditatoriais, né, que tentam a todo custo
formar uma massa que não esteja tão próxima, né, de reflexões, de análises sobre a sua realidade, sobre a conjuntura política do país, por exemplo, né, e complementando aquilo que vocês disseram, quase sempre alguém que se propõe a estudar filosofia, alguém que se propõe a estudar sociologia, antropologia, ou alguma dessas ciências que estão mais ligadas à reflexão, eles se deparam com esse tipo de comentário, né, de que é algo que vai fazer com que eles não tenham um retorno financeiro, por exemplo, né. Os pais normalmente têm essa preocupação com os filhos. Alan citou o exemplo do vizinho, que o filho está estudando psicologia, né, que hoje talvez seja uma das ciências mais necessárias e mais presentes nesse mundo louco que a gente está vivendo, mas ainda assim há essa preocupação, há esse temor. E a filosofia, como outras ciências, ela também traz consigo essa marca, né? Essa semana, por exemplo, acho um tema importante porque essa semana mesmo saiu, mês passado saiu a notícia de que o governo Bolsonaro ele acabou excluindo as ciências humanas do edital de prioridade, né, nas bolsas de CNPq, um governo de direita, claramente. Ano passado a gente teve contingenciamento de gastos nas áreas de filosofia e sociologia, né, disciplinas das ciências humanas. O governo Temer também, ou seja, isso não é de hoje, o governo Temer em 2018 também tentou retirar bolsas de indígenas, quilombolas, e a gente teve, nesses últimos anos, diversas ações aí contra as ciências humanas, o que gera uma perseguição, né? Eu acho importante a relevância desse tema, né? Bastante atual. É por isso que a gente está querendo trazer ele hoje aqui, nesse podcast. Alan Brandão, então. Vamos começar por você, porque você é o cara que mais fala comigo e a pessoa que eu mais tenho contato do Coruja, embora eu goste de todos vocês, né? Você acha que muito da culpa, né, atual do Brasil está conectada a esse desserviço que a gente tem com o Ministério da Educação, de não ter um educador presente nele? Nossa, com certeza, sim. E aí, eu acho muito pertinente essa pergunta que você faz, porque, de fato, o MEC, acho que pouquíssimas vezes ele teve realmente um educador como ministro. Se eu não me engano, só Cristóvão Buarque, Paulo Renato Soares e Fernando Haddad, nos últimos 30 anos na redemocratização. Nos outros momentos todos, ou era alguém da economia, ou era uma pessoa vinculada ao setor ideológico do olavismo. E isso está muito ligado às tensões que estão relacionadas ao MEC, né? Você tem uma tensão do grande capital, a galera que estuda isso chama de agentes empresariais da educação, né? Bradesco, Itaú, a Globo, a Partido Todos pela Educação, tem interesse em pautar a educação pública. E agora, com o Olavo de Carvalho, né, Weintraub era o maior representante disso, você tem essa ideia, a disputa ideológica dentro do Ministério da Educação. E aí, de fato, né, pensar a educação, quem pensa educação, quem está nas faculdades pensando, refletindo sobre isso, produzindo material, produzindo reflexão. Quem está na sala de aula, na realidade da escola pública, por exemplo, nunca é ouvido, nunca é levado em consideração na hora de formular as políticas públicas. Então, assim, acho que um grande problema é esse afastamento mesmo entre quem formula as políticas e quem está efetivamente na realidade da educação. E aí, pensando já um pouco mais sobre ciências humanas, você tem esse problema de não perceber, por exemplo, a importância de uma filosofia para uma universidade, a importância de uma sociologia para a produção de conhecimento, né? Eu lembro que quando eu dei aula na UFBA, introdução à filosofia, nos cursos de Direito, Serviço Social e Secretariado Executivo, eu falava muito isso com a galera, com as turmas. Olha, gente, vocês estão aqui não é só para aprender uma profissão. Vocês estão aqui também porque vocês serão produtores de conhecimento nessa profissão. E para produzir conhecimento, vocês precisam se apropriar de um nível de abstração e de um nível de questionamento da realidade que só a filosofia pode proporcionar. Que é esse nível de você questionar radicalmente a realidade que está colocada para você. Radicalmente pensando aqui na raiz, né? Questionar tudo que está na sua frente, não
não admitir nada como verdadeiro, sem uma análise prévia, sem uma discussão, sem uma crítica. E só a filosofia pode proporcionar. E essa é a importância que a filosofia tem para a produção de conhecimento. E esse MEC mais atual, esse MEC mais ligado ao Olavo de Carvalho, o com Weintraub, o ex-ministro Weintraub e o ex-ministro Vélez, eles não tinham essa sensibilidade. Eles simplesmente pensavam, a gente só precisa de engenharia, porque engenharia vai gerar dinheiro, vai gerar riqueza para o país. A gente precisa de saúde, porque saúde vai gerar médicos, vai gerar enfermeiros que vão ajudar na população brasileira. Filosofia e sociologia, eles não prestam para nada, não servem para nada. Sem pensar que esses médicos vão precisar produzir conhecimento, e para produzir conhecimento é necessário se apropriar, pelo menos, de uma habilidade de questionar a realidade que só a filosofia pode proporcionar para elas. Quem é da área da saúde também tem que se apropriar de sociologia para pensar questões locais, enfim. Eu acho que essa sensibilidade aí, o MEC nunca teve e atualmente vem tendo cada vez menos. Entendi. Então, na verdade, é um caso... O Alan falou uma coisa interessante, né? Hoje em dia, a gente não tem como analisar um conhecimento, né, de forma isolada. Todos os conhecimentos, todas as áreas do conhecimento, elas estão interligadas. E tem uma notícia também que eu esqueci de falar, que é super importante, que foi semana passada, que assim que o Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação, ele tentou retirar bolsas de pós-graduação da população negra, indígena e parda. Aí, Cota. Agora, Reginaldo. Não, eu ia mencionar, né? Aproveitando, pegando um gancho também do Alan, que eu sei que ele tem uma proximidade com Hegel. O poder espiritual para Hegel era o principal fonte, né? Desse sentido, e parece que às vezes eles querem cortar isso. Isso, pensando hegelianamente, né, o espírito como segunda natureza, como essa natureza produzida pela humanidade e sua história, né? E aí, as ciências humanas, elas vão ajudar a pensar como essa humanidade se produziu em sua história, quais são as desigualdades e contradições que ela criou e como é que a gente supera essas contradições. Aí eu queria pegar muito esse gancho que Flávia colocou do fim das cotas para pós-graduação, que é um pouco isso, né? É uma contradição que você tem no país, é a falta de acesso à universidade de pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas que foram historicamente marginalizadas. A cota, ela viria para tentar diminuir essa contradição, e é esse tipo de sensibilidade que o MEC não tem. O MEC vai pensar o seguinte, não, como o Weintraub falou na reunião ministerial, somos todos brasileiros, então a gente não precisa ficar criando discriminações positivas para populações que foram historicamente marginalizadas, entende? Aí isso acaba criando uma série de contradições, uma série de problemas, acaba reproduzindo uma série de problemas que o Brasil já tem, né? Sim, e um paradoxo, né, que a gente pode perceber é que ontem, dia 25 de junho, o Bolsonaro, ele anunciou um ministro negro, né, para assumir o Ministério da Educação, o que faz a gente pensar que é um governo inclusivo, né, um governo que se preocupa com a inclusão de minorias na educação, o que a gente não pode se deixar enganar, né, porque a gente acaba omitindo a gente acaba se esquecendo de todas essas ações que o governo Bolsonaro desde o começo teve contra a própria educação, contra a inserção de setores marginalizados, né? Então é importante a própria educação, para a gente ter um senso crítico sobre qualquer ação, por mínima que seja, do governo Bolsonaro, e o quanto ela pode ser estratégica e omitir a gente de ter pensamentos críticos, né, sobre essas atitudes do governo. E sem contar também que a pauta da educação, da inclusão de minorias nunca foi uma prioridade. Desde o período das eleições a gente percebe isso. Então não é bom a gente se deixar enganar com essas pequenas atitudes aí que, no fundo, são pautadas mais para ele se manter no poder. Sim. Elias, agora eu queria fazer uma pergunta direcionada para você, já que você tem uma proximidade com Hannah Arendt, né? Sim. Isso seria uma forma de totalitarismo? Você desacreditar as ciências humanas? Você dá descrédito a elas, transformando elas botando elas num patamar de inutilidade? Oi? Elias? Já foi? Oi? Tá ouvindo?
Você pode repetir, cara? O finalzinho cortou. Ah, tá, não. Vou repetir a pergunta toda para edição. Sim, então. sim. Elias, você que tem uma proximidade com a Hannah Arendt, né? Pensando no descrédito das ciências humanas, né, das humanidades de modo geral, que eu vejo também que não é só as ciências humanas em si, mas também artes, por exemplo, eu sou músico, né? Sim. Então eu vejo que há muita marginalização do músico. Né? Mal sabem as pessoas que eu passo muito tempo estudando música. Mas por essa proximidade que você tem com a Hannah Arendt, você poderia enquadrar o descrédito das ciências humanas, das produções humanas, como uma forma de totalitarismo? Cara, eu acredito que atitudes como essa são atitudes, né, que compõem regimes totalitários, que compõem governos totalitários, né? E o atual governo, ele já deu vários exemplos, né, de semelhanças, né, com governos totalitários que nós já tivemos, tais como o fascismo e o nazismo. E eu acho que o desprezo, por exemplo, a filosofia e a sociologia, elas são características, sim, de governos totalitários, né? Eu acho que é importante pensar que sociologia e filosofia são disciplinas essenciais dentro de um regime democrático, né? E para os governos totalitários, para os governos ditatoriais, é importante que você tenha, por exemplo, uma massa, né, com o mínimo de alfabetização e acesso à leitura, né, e que não tenha tanta condição de refletir, né, sobre as atitudes, né, sobre as ações desse governo. Então, de fato, quando você tem um governo que despreza tanto as ciências humanas, despreza tanto, ataca tanto sociologia e filosofia, isso demonstra que há uma intencionalidade por trás disso, né? Há uma intencionalidade por trás dessas atitudes. Não é à toa que o atual governo, ele desde o início, né, ele sempre atacou, por exemplo, as universidades públicas. Né? Como Alan falou, existe todo um contexto, né, onde o MEC está inserido, mas também, para além disso, existe um contexto ideológico que tenta direcionar uma linha ideológica, que é a linha ideológica desse governo, e para isso é necessário minar, né, essas fontes de conhecimento, de reflexão. Não querendo com isso desprezar as outras ciências, não querendo com isso desprezar as outras linhas de conhecimento, né, porque elas são importantes, e não querendo dizer que apenas a filosofia ou a sociologia elas são fonte de reflexão a respeito da sociedade, né, mas nós sabemos que são disciplinas essenciais, né, para fomentar isso nos alunos, para fomentar isso nos jovens, e que infelizmente tem sido brutalmente atacada desde o início do atual governo. A gente pode reparar, por exemplo, que a gente tinha o Vélez, né, que era um filósofo no Ministério da Educação, e com a saída enfim, claro que com toda a crítica que nós fizemos, né, a atuação do Vélez e tal, principalmente por estar muito ligado à linha ideológica do Olavo de Carvalho. E com a saída do Vélez, né, nós tivemos talvez até hoje o pior ministro da Educação da história, que foi o Weintraub, e logo no início da gestão do Weintraub, a gente percebeu os ataques, né, que eram direcionados às ciências humanas, que eram direcionados à filosofia. Então, sim, eu acredito que tais atitudes, né, são características de um governo totalitário. É muito interessante você falar sobre isso, né, porque eu acho que a principal mudança, né, claro, a gente pode entrar também na questão do biopoder, mas uma das principais mudanças de visão, ela passa por essa questão da cultura, né? Se o indivíduo ele não tem consciência do que ele está passando, consciência de como ele está no momento, né, é muito mais fácil você ter um controle sobre esse indivíduo, né? Já pegando um gancho desse comentário, eu já vou passar para o Christian, né? Sabendo também que ele tem um estudo referente à manipulação das massas. Você acha também, Christian, que tem a ver com uma questão de manipulação? Veja bem, quando o Bolsonaro, os seus ministros da educação anunciam que vão cortar a bolsa de filosofia, que vão deixar o que o Weintraub queria, que nem tivesse filosofia na universidade pública, né? Que quem tivesse fosse fazer em particular. Mas o que é que eles dizem com isso? É porque é muito
o curso de filosofia é porque é muita bolsa para filosofia e o quebrar e o Ministério da Educação vai ficar sem dinheiro? Não, né? Tanto a filosofia quanto a sociologia têm orçamentos menos que você simplesmente tirá-los, não permitir bolsa, ou até que não tenha curso de filosofia nem sociologia, não vai resolver problema econômico nenhum, né? Fazer a chamada economia de palito de fósforo. Ou seja, que é por uma questão econômica. Só que não é econômica porque, pelo que eu acabei de falar, inicia tanto no orçamento. Então é uma perseguição ideológica. Mas ideológica de que sentido? Para essas pessoas, cursos de filosofia e sociologia fazem ideologia, ao passo que outros cursos das chamadas biológicas ou exatas não fazem ideologia, né? Como se essas ciências fossem guiadas simplesmente pelos princípios mais puros do universo que não são ensinados. Rapidinho, Christian, você tem muito esse discurso do técnico, né? O técnico como algo aparentemente neutro e acima dos problemas sociais, das contradições da sociedade, né? Esse era o ponto que eu iria chegar. Como se o técnico não tivesse ideologia contida no técnico. Mas o próprio paradigma do técnico é um paradigma ideológico. É uma perspectiva educacional, pedagógica, do utilitarismo, do tecnicismo. São perspectivas filosóficas pedagógicas dentre outras. Então, quando a gente fala que a gente quer uma coisa técnica, parece que a gente está falando que é algo que não está imbuído de ideologia, é um ledo engano isso. Então, tudo tem ideologia, tudo que a gente fala, a gente está partindo de algum pressuposto de nossas crenças, e não há como ser diferente disso. O que a gente pode fazer é justamente o contrário, que essas crenças, essas ideologias sejam colocadas claras para que haja um debate franco sobre aquilo e daí por diante. Então, o da filosofia, dessa obviamente não é a questão financeira, não dá prejuízo dessa forma, mas é uma perseguição de que não se faça aquilo, não se pode fazer. Porque a direita brasileira, nem toda a direita do mundo, a direita brasileira se orgulha de sua ignorância, de sua burrice. Em alguns outros lugares do mundo e na história, você tem lugares onde há uma inteligência da direita, digamos assim, uma direita intelectual. No Brasil a direita se orgulha em dizer que universidade, que pensamento é coisa vista. Então, eles perceberam que eles dificilmente vão poder disputar a universidade, e já que não disputar a universidade, o que a gente pode fazer é calá-la. Então, diminui filosofia, diminui sociologia. O que, pro desespero deles, é que mesmo se eles conseguissem, e eles não vão conseguir, isso não ia resolver os problemas, né? Porque o pensamento crítico não está só na filosofia e sociologia. Como o Alan falou aí, a formação de profissionais é marcada por isso, e vários cursos, várias perspectivas ter esse poder de desenvolver o pensamento crítico, obviamente que sempre se utilizando do que foi para a filosofia e na sociologia, mas o que foi produzido na filosofia e na sociologia não morre na filosofia e na sociologia. Uma porrada de outros lugares, de outras áreas do conhecimento trabalham o que a gente produz. Só para contribuir um pouco, né, com o que Christian disse a respeito desse argumento que foi utilizado pelo governo como justificativa, por exemplo, para poder descentralizar os recursos que eram direcionados às ciências humanas e, sobretudo, à filosofia e sociologia, né? O próprio Bolsonaro e o ex-ministro Weintraub, eles disseram, né, que essa atitude deles estava ligada ao respeito que eles tinham com o dinheiro do contribuinte, uma vez que as verbas que são direcionadas para a educação pública, né, são oriundas de impostos que são pagos pelos contribuintes. E eu fiz uma pesquisa rápida, né, e em 2017, né, o Censo da Educação Superior, ele mostrou que na graduação apenas 2% dos cursos, apenas 2% dos alunos das universidades federais cursam filosofia ou sociologia, né? No mestrado e no doutorado, dos 66 programas das universidades, apenas 2,5 são das duas áreas, ou seja, apenas 2,5 todos os programas de mestrado e doutorado das universidades federais
são das áreas de filosofia e sociologia. E com relação ao pagamento de bolsas para ciências humanas, essas bolsas representam apenas 1,4%, né, do que é gasto para poder pagar bolsa para quem faz pós-graduação nas universidades federais do Brasil. Então, esse é mais um argumento, né, que o governo utiliza para poder tentar justificar, para poder maquiar, para poder esconder essa linha ideológica dele, né, e esse ataque às ciências humanas, mas que é facilmente derrubado com uma pesquisa simples na internet, que demonstra como esse governo é falacioso, né? Como esse governo ele tenta esconder essa sua linha ideológica mais radical, né? E que de fato não reflete a realidade do que é a educação brasileira, porque esse governo desconhece o que é a educação brasileira e o que é a realidade brasileira, né? O próprio ministro o ex-ministro da Educação e o próprio presidente, eles falaram, acho que Alan citou isso, não lembro agora. Se Alan citou, por favor, Alan pode interromper, que as universidades federais do Nordeste não deveriam ter filosofia nem sociologia, né? Que no Nordeste deveria se estudar agronomia, né? E coisas coisas que dessem uma certa rentabilidade, dessem um certo retorno, né? E isso é uma característica de um governo que desconhece a realidade do seu próprio país, né? Desconhece a dimensão, além de ser uma fala extremamente preconceituosa, né? É a fala de um governo que desconhece a dimensão de uma região tão rica em tantas áreas como é a região do Nordeste. É interessante a gente pegar esse gancho também, né? Da sua fala e da fala do Christian, né? Porque isso me lembra muito o livro do Aldous Huxley, né? Que inclusive que me inspirou a criar o nome do canal, Sociedade no Mundo Velho, que é o nome do Instagram, quer dizer, que tá rosteando, que você observa no Admirável Mundo Novo que os governantes, eles queriam que fosse dessa forma. Em 1984 também, né? Do Orwell. Você vai observar que eles, parecia que cada vez menos eles queriam pensamento crítico e só queriam pensamento de dados. Mas só que, como o Christian falou, na verdade, esse pensamento tecnicista, de dados, extremamente positivista, ela já vem com uma ideologia por trás. Se você vai pegar o Francis Bacon, ele escreve lá no Nova Organon, né, que todo pensamento, realmente, todo tipo de racionalização, ele tem anteriormente realmente uma ideologia que vai suplantar ele. E já pegando já esse gancho também dos pensadores da direita, realmente, né? Você não tem como comparar Michael Oakeshott com, sei lá, fala aí um nome de algum intelectual da direita brasileira. Você não tem como comparar o Oakeshott, o Burke... Olavo de Carvalho. Esse o meu gancho, na verdade, e para falar do Olavo de Carvalho seria esse. Não existe comparação, por exemplo, do Platinga, que é um grande filósofo da religião, com o Olavo de Carvalho. E aí eu já deixo para vocês, né, a questão do Olavo de Carvalho, né? Começando pelo Alain Brandão novamente, qual que é a importância do Olavo de Carvalho, importância no mundo invertido, claro, nesse sentido da educação brasileira? É isso, assim, eu vou responder essa pergunta, Reginaldo, tá até aqui anotado, fiz uma pesquisazinha para falar um pouco de Olavo de Carvalho, mas eu queria falar um pouco sobre uma fala que Flávia fez anteriormente, sobre a nomeação de Decotelli, Carlos Alberto Decotelli, que é o novo ministro da Educação do Brasil, né, pelo menos até agora, às 3 horas do dia 26 de junho, não sei como é que isso vai ficar daqui para frente, se bem que já está em diário oficial. Mas é uma ideia que Flávia falou muito bem, né? É o primeiro ministro da Educação negro do Brasil, mas que ele não representa uma luta por minoria, não representa, até porque o próprio governo não representa isso, né? Tava tendo até uma discussão no Twitter ontem sobre esse ponto. E a linha que eu tava adotando, né, quando eu fui discutir com as pessoas no Twitter, era essa. De que o governo, ele mesmo, o próprio Carlos Alberto, ele não tem compromisso com a pauta racial. Ele tem mais compromisso com a pauta econômica, na verdade, como a ideia de privatização da educação, militarização da educação também, pelo que os jornalistas já apuraram. E o próprio governo não tem nenhum compromisso com questão racial. Haja vista a última portaria revogada, a última portaria solta pelo Weintraub, né?
E o governo ele acaba se manipulando isso, como o Flávia falou, em um sentido de tentar se livrar da acusação de racismo, né? Ele falou que, aqui, ó, tem o ministro negro, tem o Hélio Negão, com várias aspas, ou o Hélio Bolsonaro, o cara não tem nem direito a ter sobrenome, né? É literalmente... Na escravidão isso, né, bicho? Pois é, exatamente. Mas ele usa muito... E não fala, né? Ninguém nunca ouviu a voz do Hélio Bolsonaro, Hélio Negão. Tem uma entrevista dele com o André Sadi. Tem? Eu já ouvi, tem. Mas eu vi essa também. Eu acho que tem entrevista dele sim, mas o principal... A principal questão que você está querendo trazer, na verdade, é que o sobrenome, que seria o segundo identificador da identidade, né? Que o primeiro é o nome, não está presente no própria persona dele, né? Eu procurei aqui um pouquinho já, eu nunca encontrei. Ou é Hélio Negão, ou é Hélio Bolsonaro, o que é bizarro, sabe? Mas ele usa isso realmente, como o Flávio falou, para manipular uma opinião pública, de alguma maneira, né? De dizer assim, você não pode me chamar de racista porque eu tenho amigos negros, eu tenho pessoas negras aqui que estão no meu governo. Que é uma coisa semelhante ao que ele faz com a manipulação que ele faz com o Estado de Israel, né? Ele reivindica muito o Estado de Israel, mesmo tendo algumas figuras e algumas posturas abertamente nazistas. Só que ele fala o quê? Não, você não pode me chamar de nazista porque eu apoio o Estado de Israel, porque eu apoio a reivindicação dos judeus de terem um Estado próprio. Você entende? Então, realmente, foi uma manobra para tentar se livrar da pecha de racismo. E também, né, o Decotelli, que está muito ligado com essa pauta econômica pro MEC. Mas vamos lá. Sobre Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho ele tem uma influência forte sobre o Ministério da Educação. Eu não sei como é que vai ficar com esse novo ministério, né? Pelas análises que estão saindo aí, esse Decotelli ele não tem nenhuma relação com Olavo de Carvalho. Mas Vélez e Weintraub tinham uma relação forte, então a filosofia de Olavo de Carvalho estava ali presente. E do que é composta a filosofia dele, né? Assim, politicamente falando, a filosofia de Olavo de Carvalho é uma tentativa de desconstruir o que ele chama de marxismo cultural. O que seria isso, né? Uma ideia de promover ideais revolucionários a partir das escolas e a partir das universidades. E aí ele entende que os professores, os conteúdos das universidades, por ter o conteúdo crítico, que eu penso que seja a natureza de uma ciência humana, da filosofia também, mas por ter o conteúdo crítico, eles acabam também tendo um conteúdo de esquerda, porque vai ser crítico com relação à sociedade, vai ser crítico com relação ao capital, não vai servir apenas para entender e reproduzir, mas é entender, em alguma medida reproduzir, mas também pensar sobre isso, refletir, e tentar aprimorar essa sociedade. Então ele vai pensar o seguinte, toda tentativa de criticar a sociedade é uma doutrinação marxista, porque você vai estar tentando rearticular ela de acordo com outros princípios que, segundo ele, se aliam com os princípios do marxismo. E eu digo bem segundo ele, porque para ele qualquer coisa que não seja olavismo é marxista, né? É por isso que você vai ver o espectro político para quem segue o Olavo de Carvalho é muito radicalizado, né? De João Dória, o governador de São Paulo, até o PCO, Partido da Causa Operária, passando por todas as outras figuras aí, entre essa figura e a outra, todos eles são esquerda. Todo mundo é esquerda, exceto Olavo de Carvalho. Inclusive pessoas que já passaram pelo governo Bolsonaro, né? O MBL, né? Movimento Brasil Livre já virou de esquerda. Nando Moura. Frota, já virou de esquerda também, né? O ator pornô. A deputada lá de São Paulo também, né? Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, exatamente. E aí ele fala, quando ele fala de educação especificamente, ele fala que quem implantou o marxismo cultural dentro da educação seria Paulo Freire. Porque Paulo Freire tem uma ideia de educação dialógica, ou seja, de diálogo entre professor e aluno, de tentar evitar a hierarquia de saberes, né? De tentar diminuir isso, de tentar trazer o conhecimento do aluno para dentro da sala de aula, para que a gente possa construir esse conhecimento em diálogo e não apenas de uma maneira bancária, depositando na mente dos alunos essas ideias que os professores adquiriram na universidade. Então ele acha que, e também, né, uma postura política com relação à educação. A educação ela está aí para, digamos assim,
formar pessoas que possam compreender, que possam intervir na realidade. Paulo Freire tem essa proposta de educação. Então, Olavo de Carvalho entende que isso é uma forma de você estar colocando a pauta marxista, a ideia de que todo mundo tem que ser militante, segundo a leitura errada de Olavo de Carvalho, todo mundo vai ser militante, todo mundo vai ser de esquerda, sendo que não, a ideia é construir autonomia e independência. E, na minha avaliação, né, essa ideia de que Paulo Freire influencia o MEC é uma ideia muito quixotesca, é uma ideia muito assim de você atacar um moinho de vento que não é exatamente o problema do MEC. Primeiro porque acho que se fosse mais influenciado, os conteúdos pedagógicos fossem mais influenciados por Paulo Freire, ia ser interessante, mas Paulo Freire ele funciona mais como um herói da educação, mais como um patrão da educação, do que alguém que efetivamente influencia os projetos pedagógicos. A gente teve agora, a gente está tendo esse ano, né, teria esse ano se não fosse a pandemia, a implantação da BNCC, ou a Base Nacional Comum Curricular, que se você for ler, ele não tem nada de freiriano, mas já está sendo aplicada nas escolas, já está sendo aplicada nas salas de aula. Mas o Olavo de Carvalho fala que não, a gente precisa enfrentar o Paulo Freire, a gente precisa enfrentar o marxismo cultural no MEC, sendo que é uma atitude quixotesca. Quem está realmente influenciando a educação, e na minha avaliação particular, influenciando negativamente, são agentes empresariais da educação, né? E influenciam na formação de currículos, influenciam na forma como os professores vão trabalhar esses currículos em sala de aula, e influenciam também na forma como esses currículos vão ser avaliados, que aí agora você não tem apenas as avaliações de aprendizagem que o professor faz na sala de aula, mas você também tem as avaliações da escola, as avaliações da educação nacional e a avaliação mundial. Que, assim, é importante a gente aferir o quanto que cada rede conseguiu aprender, quanto cada rede conseguiu desenvolver de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, isso acaba aprendendo a gente, né? Porque a gente fica pensando assim, poxa, para que a minha escola fique bem ranqueada, eu preciso trabalhar para me dar bem naquela prova, sabe? É uma dinâmica que acho que todo mundo aqui já passou, tipo, preciso me dar bem naquela prova, então vou tentar estudar rápido aqui alguma coisa para tirar 10 naquela prova, depois você esquece tudo. Pense nisso em um nível de toda a rede de educação. Eu acho que esse é o grande problema da educação hoje, esse problema de um peso enorme que as avaliações estão tendo no processo educacional. Mas o Olavo de Carvalho acha que é marxismo cultural, acha que é Paulo Freire, e eu acho que ele está tentando enfrentar um moinho de vento com isso tudo aí. De fato, né? É muito triste isso. A gente podia estar hoje falando sobre muitas coisas boas na educação, como a gente poderia melhorar a educação, né? Mas, infelizmente, acaba sendo importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o caminho que a educação está tomando no Brasil. E, sinceramente, deixando mais minha opinião mesmo, acho que isso daqui para frente vai se abranger não só com relação às ciências humanas, mas para todas as áreas do conhecimento. Porque, mais uma opinião minha, eu acredito que o governo Bolsonaro tem esse desejo de privatizar a educação, né? Eu acho que a gente está caminhando para uma direita cada vez mais radical, autoritária no poder. E falando até mesmo de marxismo cultural, né, que é o que chama o método do Paulo Freire, de tentar dialogar docentes e discentes ali nas aulas, a gente teve um projeto também, não sei qual ano, mas foi em 2016, se não me engano, que inclusive foi classificado como censura pela ONU, que chamava-se de escola sem partido, né? Que seria basicamente proibição, né, desse diálogo que acontece entre alunos e professores nas disciplinas das ciências humanas, principalmente, né? Ou seja, isso também claramente é uma medida de perseguição. Ou seja, é muito triste a gente ter que discutir ainda essa importância das ciências humanas, né? Porque a gente tem um governo que tenta ao máximo tirar a importância dela, em vez de a gente estar discutindo coisas assim muito que poderiam de fato melhorar a educação, os caminhos para a gente fazer mais pesquisas, né? Principalmente para tratar, inclusive, da pandemia que a gente está passando agora. Mas, enfim, é muito triste a gente ainda ter que discutir se há realmente uma doutrinação dos alunos no meio acadêmico.
Sendo que essa doutrinação, que eles chamam de doutrinação, na verdade, né, que seria formação do senso crítico, formação do cidadão, para além de absorver conhecimentos, para além de reproduzir sensos comuns, passar a ter uma criticidade maior. Ou seja, é muito triste a gente ter que tratar tudo isso como doutrinação, né? Ó, Flávia, exato. Mesmo aqui. Desculpa. Não, mas exato, Flávia. O que Paulo Freire fala, que eu só vou falar rapidinho, que eu já falei demais. Mas o que Paulo Freire fala é sobre isso, né? Você entender que o aluno, ele também é um sujeito, ele não é só o objeto da relação de ensino-aprendizagem, ele também é sujeito, então ele também traz ideias, ele também traz pensamentos, ele também traz leituras, né? Você mesma aí é aluna secundarista, mas está aqui discutindo com todo mundo, você tem suas ideias, você formula, você tem suas leituras também e tal. E a ideia é entender a relação do professor e aluno como uma relação entre dois sujeitos. Obviamente, né? Um com mais experiência do que o outro, um com mais responsabilidade do que o outro, mas é uma relação entre dois sujeitos. Acredito até que seja para retirar todo o positivismo histórico que a gente teve na educação, né, do professor, ele ocupar uma posição, necessariamente estar numa hierarquia maior, né, mais uma tendência de igualar, né. Isso. A escola sem partido quer diminuir um pouco essa agência que o aluno tem. Porque geralmente os conteúdos da escola sem partido falam sobre isso, né? O quanto o aluno, como o aluno ele não tem a capacidade intelectual do professor, então o professor ele não pode levar discussões para a sala de aula, porque a tendência é que o professor manipule esse aluno. Falando que o aluno é um papel em branco, como se ele não tivesse nada lá, como se ele não tivesse nenhuma capacidade de refletir e criticar o que o professor está dizendo. Sabe? Ou seja, essa medida foi, de fato, uma perseguição, né, às ciências humanas, esse do escola sem partido. Eu acho que foi uma provocação, sim, ao que eles chamam de marxismo cultural, né? Eu queria fazer uma breve observação sobre isso, sobre esse marxismo cultural. O marxismo cultural, essa expressão, é mais uma das referências que o bolsonarismo toma de empréstimo do nazismo. Uhum. O termo bolsonarismo cultural vem do bolchevismo cultural, que era um termo usado na Alemanha nazista. O bolchevismo é uma espécie de marxismo, mas que com a queda da União Soviética é mais complicado falar de bolchevismo cultural, inventou-se esse marxismo cultural. É mais uma das referências que e os seus aliados usam, que é igual ao da Alemanha nazista. O próprio slogan, né, eu gosto de repetir isso sempre, Brasil acima de tudo, ação do slogan Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo, dentre outras coisas, né? E uma prova de que nunca houve, como o Alan colocou, esse papel predominante do Paulo Freire na educação, primeiro que a nossa educação continuou sendo tradicional ali, envolvida com o comunismo, e nunca essa praticado em larga escala, algo próximo do que o Paulo Freire pretendia. E a prova disso que não houve é que, se houvesse, a gente não estaria hoje aqui defender a filosofia da perseguição, né? A filosofia não seria perseguida, porque a gente não estaria vivendo nesse paradigma do positivismo, do utilitarismo, a gente estaria vivendo em outras coisas. Então a prova é essa aí, uma das provas. Eu acredito que essa perseguição à pedagogia de Freire, ela não vai tanto na sua aplicação em si, né, como o Christian acabou de falar, como o próprio Alan já falou, mas acho que é o uso político partidário do que foi feito dela, né? E se a gente for analisar, de fato não há aplicabilidade da pedagogia freiriana no sistema educacional brasileiro, mas a gente não pode esquecer que Freire é talvez um dos brasileiros mais estudados no mundo, né? Se eu não me engano, é o mais estudado, né? Pois é um autor aclamado por vários pesquisadores da educação ao redor do mundo, enquanto no Brasil ele é utilizado mais com essa figura mesmo do herói, do patrono, mas não efetivamente na sua aplicabilidade, né? Na aplicabilidade da sua pedagogia. E eu falo isso com muito carinho, né? Porque apesar de estar numa linha pedagógica, eu não sou pedagogo, vale ressaltar, né? Apesar de ter feito um mestrado em educação, eu não sou pedagogo, mas a minha linha de pesquisa, né, pode-se dizer que vai um pouco
que se distancia um pouco, né, dessa linha de pesquisa da educação mais freiriana, apesar de respeitar muito, né, a importância de Freire. Eu acho que é um autor que tem uma relevância muito grande, mas eu queria só dar uma contribuição dentro daquilo que o próprio Alain falou, né, a respeito da educação pública, né, a importância da educação pública, né, porque hoje, eu acho que hoje o que nós estamos vendo, principalmente no Brasil, com a ascensão desses governos, poderíamos dizer, com características totalitárias, né, que é o desprezo pelo mundo comum, né, o desprezo pela nossa história, o desprezo pelo legado, né, pela importância de um legado. Por exemplo, o desprezo por Freire é um desprezo pelo mundo comum, é um desprezo por um legado, né, que tem uma importância, que tem uma relevância muito grande, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E o que a gente vê, né, dentro do atual cenário é um cenário bastante desfavorável, né, à educação pública gratuita e de qualidade, né, que foi uma conquista e que eu acho que nós precisamos lutar para poder preservar isso e para poder garantir que essa educação ela seja tenha uma qualidade cada vez maior, que ela possa chegar cada vez mais às pessoas que não têm condições, né, principalmente de arcar, porque eu acho que é o dever do Estado, e a Constituição brasileira diz isso, né? Mas o que temos visto são projetos de poder que tentam reduzir a educação à preparação de mão de obra, né, com o objetivo de atender os anseios do mercado de trabalho e desprezando as múltiplas potencialidades que os jovens, né, que os recém-chegados têm e que podem desenvolver através do processo educacional, né, e principalmente dentro da educação pública. Eu acho interessante vocês exporem essa questão. E só voltando o tema do Olavo de Carvalho, que é interessante que ele deturpou bastante Gramsci também, né? Eu acho que, posso estar até errado, mas acho que partiu dele essa questão de que tudo também é gramscismo. Só por causa da abordagem revolucionária de Gramsci, né? Que realmente é uma abordagem que vai mais de escola e cultura para a revolução, mas não significa que existe uma conspiração gramscista no Brasil, né? Na verdade, não partiu dele, acho que nada, na verdade, partiu dele, né? O que ele pega é umas teorias que surgiram nos Estados Unidos, nos anos 80, 90, e dar uma requentada e tentar colocar no Brasil. Mas, enfim. Mas eu queria falar sobre Paulo Freire ainda aí, no sentido do que Elias trouxe pra gente, de Paulo Freire, o maior intelectual brasileiro, ou seja, o cara que é mais lido, mais citado, um dos intelectuais mais importantes da história do pensamento ocidental. E como é que a extrema-direita lida com isso, né? Ou seja, que não é porque tem uma moquequinha de pessoa da esquerda que acham Paulo interessante, é o mundo todo. Aí como é que a teoria da conspiração funciona, né? Para lidar com isso? Ela vai dizer, não, Paulo Freire, obviamente, comunista, quer acabar a civilização ocidental, mas Paulo Freire chegou nas universidades estrangeiras com auxílio da Igreja Católica. Porra, aí a conspiração vai ficando mais pesada, né? Então é uma conspiração que envolve o marxismo com a Igreja Católica, e cada fato novo ele vai ficando mais personagem na teoria da conspiração, até não sobrar ninguém, só ele. Porque, de fato, Paulo Freire tinha uma relação com a Igreja Católica que, durante a ditadura, época da ditadura no Brasil, a Igreja Católica, além de servir ao regime, também serviu para ali com a teologia da libertação, movimento de resistência, muito próximo também, e era próximo de Paulo Freire, né? Então teve esse sentido progressista também, como teve esse sentido dúbio, né? Mas aí é só para colocar como é que essa galera não consegue lidar com a realidade sem criar uma teoria conspiratória cada vez mais abrangente, né? Então você bota o comunismo e o Papa no mesmo e tudo para justificar algo que é simples. Paulo Freire é um dos maiores pensadores, o maior pensador brasileiro no sentido de relevância, né, acadêmica, e um dos maiores do mundo. E como é que a gente lida com isso? Não, a gente vai ter que criar uma história aí para justificar essa relevância, para dizer que não é importante. E trazer o Anchieta de volta também, né? Porque o pessoal ele quer mudar o patrono da educação no Brasil de Paulo Freire para o Anchieta, né? Sim.
Não que. Não, só para pontuar isso, não que eu não acho o Anchieta importante, foi importante. Não, eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas o problema é você suplantar uma coisa que já estava feita em um intelectual que já está já nos anais da academia, e vocês falaram mundo afora corretamente, tem estátua do Paulo Freire na Suécia. Isso é importante. Pois né? Pois é. E o que eu ia falar, e se tratando da Igreja Católica mesmo, né? Parece que esse personagem, o Olavo de Carvalho, além disso, ele quer trazer também uma predominância católica, inclusive trazendo uma certa intolerância religiosa até ao próprio cristianismo, porque eu já vi ele falando, por exemplo, eu também já citei em outros episódios que eu sou presbiteriano, né? E vem da linha calvinista, eu já vi ele falando que Calvino era satanista. Misericórdia. Eu já vi isso. Caramba. Mas Pesado, pode falar, Eli. Mas é uma linha católica. Não, eu só ia fazer uma dentro. Freire, ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo, né? Não é só o brasileiro mais estudado fora. Ele é o terceiro acadêmico mais citado em trabalhos. É o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos fora do mundo. E essas figuras, né? Essas figuras que permeiam agora o cenário intelectual brasileiro, eles não conhecem as coisas. O problema é esse. Além deles militarem contra o que está. Isso. Além deles militarem contra o que está estabelecido já, foi duramente estabelecido. Nas discussões que ele. Oi? Diga aí. Pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que, por exemplo, voltando trazendo uma questão teológica aqui de novo, né, já que o Olavo de Carvalho se arvora bastante nessas questões também, ele não conhece, por exemplo, a humildade, que é uma das principais virtudes teologais. Ele se acha o centro de uma construção intelectual brasileira. Eu tenho um vídeo no canal dele, assim, eu espero que os ouvintes vão só para analisar, não para seguir as ideias, mas tem um vídeo no canal dele que ele diz que ele é a principal ideia dos últimos 50 anos do Brasil. O olavismo e o anti-olavismo. E essa questão, né? Ele é um pensador com várias aspas. O ruim do podcast é que o povo não vê as aspas que a gente faz, né? Mas ele é um pensador com várias aspas extremamente antifilosófico, né? Na verdade, porque ele é especialista em construir seitas, né? Tem um Twitter da filha dele, Heloísa Carvalho, que fez até um livro sobre ele, e que ela fala muito sobre isso, véio, que ele é uma figura que ele é conhecido como astrólogo, né? Quem fala dele pejorativamente chama ele de astrólogo, e não é à toa, porque ele vem de uma linhagem de construir várias seitas diferentes, misturando aspectos religiosos e práticas religiosas de vários pontos diferentes, mas sempre no sentido de tentar tirar dinheiro de alguém, sabe? E ele tem um domínio de programação neurolinguística, de PNL, ele tem um domínio sobre como ser convincente nas mentiras que ele fala, né? Eu ia falar, por exemplo, dessa questão do Gramsci que Reginaldo colocou. É um aspecto é uma forma dele conseguir persuadir as pessoas que ele fala uma meia-verdade. De fato, a esquerda, ela assumiu o pensamento de Gramsci, a tática de Gramsci, para tentar fazer a revolução no Brasil, sabe? Agora, o que ele fala? Ele leva essa influência que a esquerda tem sobre... Quer dizer, vamos explicar aqui, né? O que Gramsci falou? Gramsci diz que sociedades modernas, sociedades capitalistas mais avançadas, como o Brasil era na década de 80, já tinha chegado na década de 80 mais ou menos, né, segundo a avaliação das forças de esquerda da época, você não precisaria fazer uma revolução armada e nem tomar o poder à força. Você poderia fazer uma mudança na consciência da sociedade a partir da disputa dos aparelhos de poder que essa sociedade possui. Isso aí é Gramsci, Caderno do Cáceres. E o PT, ele estabeleceu essa estratégia, né? As forças que compõem o PT estabeleceu essa estratégia, efetivamente. Poxa, vamos lá disputar um DCE, vamos disputar um CA, vamos disputar uma reitoria, vamos disputar o sindicato, né? O PT ele tem uma hegemonia nos sindicatos no Brasil até hoje. Que é sempre nesse sentido, né? A gente vai disputando os aparelhos de poder da sociedade, conselhos, espaço de representação e tal, para aos poucos ir mudando a consciência dela, né? E a partir dessa mudança de consciência a gente vai implantando
um outro projeto de sociedade. Então isso existe como tática. O que não existe é o nível de força que a esquerda tem para efetivamente colocar sua agenda como realidade. Até porque, como o Christian falou, né? Se fosse o caso, a gente não estaria aqui discutindo, por exemplo, um governo de extrema-direita, não estaria aqui discutindo a negação das ciências humanas, nem nada disso, né? Mas é uma meia-verdade que quando você alia isso a todo o discurso que o Olavo de Carvalho já possui, você fica pensando, pô, de fato, o comunista tá aqui batendo na minha porta e vai comer meu filho. Eu tenho que acabar com isso. Entendi. E de fato, na verdade também, a gente vai pontuar, e agora eu quero passar pro Elias também, essa questão, que as séculos do Olavo de Carvalho, principalmente arvorado na figura do ex-ministro da Educação, que é o Weintraub, também tinham esse tipo de pensamento, e o Olavo de Carvalho era uma figura mais marginal. Ele foi trazer ele à luz agora com a ascensão do Bolsonaro ao poder. Porém, as séculas dele sempre estiveram por aí. E vou passar a palavra para ele no sentido do Weintraub. Elias, o que o Weintraub... como que era a vida acadêmica do nosso antigo ministro da Educação e como que ele era? Bom, aqui é descontraído, aqui é o Faustão legal, pode rir. Como que o Weintraub também lidava com as ciências humanas anteriormente, antes mesmo até de ser ministro da Educação? Cara, eu tinha feito justamente esse ponto. Dê uma segurada aí, pode ser? Beleza. Mas para falar principalmente para falar sobre a vida acadêmica dele. Então é isso aí. Eu tinha colocado aqui, mas aí eu vou ter que abrir novamente, porque essa parte eu achei que a gente já tinha pulado, já tinha deixado de lado. Não, pô. Você quer que eu fale sobre isso também, agora? Sim. Deixa só uma seguradinha, rapidinho. O tempo de abrir o Word, né, que tá... Se quiser, eu posso passar pro Christian agora. Pronto, pode ser, e aí eu volto com essa parte depois. Pra falar. Então, Christian, a gente está falando aqui de vários cenários, né, várias exposições horrorosas, diria eu, mas as tendências do século XXI filosóficas, né? Eu queria que você se debulhasse sobre isso, se explicasse sobre essa questão. Quais as principais correntes e como que a gente pode combater, se valendo dessas correntes, esses problemas que a gente está querendo dizer? Bom, vamos lá. Porque para muitas pessoas a filosofia, depois da modernidade, aí a independência da física, da psicologia, da sociologia, das diversas áreas do conhecimento, né, que método próprio, campo de estudo próprio. Para muita gente parece que a filosofia ficou algo de ultrapassado, de velho, que não diz sobre a nossa realidade, que se é somente um aglomerado de histórias do que ficou, ou de uma pré-história da ciência, e hoje não é mais, e que a ciência hoje que deve se focar, não a filosofia, né? Que a filosofia é essa coisa meio difusa, sem método, sem objeto, sem objetivo muito claro também. E essa perspectiva não é exclusividade da direita hidrofóbica ignorante, não. Muita gente inteligente no meio das ciências pensa algo parecido com isso, de que a filosofia hoje, no século XX, não deveria existir mais, que ela seria o máximo que poderíamos fazer com a filosofia é reverenciá-la pelo seu passado inaugural do pensamento crítico, mas que as ciências que dela surgiram são emancipadas e não precisam mais da filosofia. E aí o que é que eu trago, o que é que eu acho que hoje no século XXI a importância disso, né? Por que é que eu acho que é importante pensar a filosofia hoje? Eu vou trazer um exemplo aqui que eu costumava dar muito em sala de aula. Se você já ouviu, Reginaldo, mas aqui os nossos colegas e Flávia também, não sei se você já ouviu essa história, eu sei que Alan com certeza, que é o famoso dilema do bonde. Já ouviram esse dilema?
Não, não. Não ouvi. Eu falei, eu não sou colosso igual vocês, não, cara. É o dilema que a gente usa para explicar a ética, né? Para explicar as perspectivas em relação à ética. Então, qual é esse dilema? Então, você imagina que um trem está vindo em alta velocidade e vai pegar... sim. Eu já ouvi já. Pronto. Esse trem pega a pessoa que está desavisada na linha do trem. Essa pessoa está desavisada ali. E você tem a opção, a alternativa, uma alavanca e desviar desse trem para matar outras pessoas, no caso, número maior, tipo 5 pessoas. Ou pode ser o inverso também. E aí, o que é que você faria, né? Esse é o dilema do bonde, o dilema do trem. Então, a gente dava isso nas aulas para explicar a relação das perspectivas, né? Se cada vida tem um valor absoluto, ou se 5 vidas contam mais do que uma vida, ou se 5 milhões de vidas contam mais do que 1 milhão de vidas, devem valer mais, esse tipo de coisa, etc. Mas tudo muito no campo da ideia, né? De unção. E sempre que eu dava aula sobre isso, aí os alunos sempre me questionavam, né? Não, mas eu não posso avisar, eu não posso gritar, eu não posso chamar. Essas coisas que a gente está no reino da imaginação, né? Então, sempre quem está ouvindo vai querer colocar alternativas ali. Eu não preciso mais dessa historinha para explicar coisa, porque hoje esse dilema já é real. Eu não sei se vocês sabem, mas o tipo de inteligência artificial que nós temos hoje, dentre outras coisas, tem se preocupado em produzir carros autônomos, ou seja, carros que dirigem sozinhos, sem a pessoa dirigir. E aí o dilema do bonde se torna real. Em frente a um acidente inevitável, o carro deverá se jogar no barranco, salvar uma pessoa que seria atropelada e mataria as pessoas que estão dentro do carro? Como seria programado isso? Se fosse uma pessoa possivelmente atropelada, estivesse carregando um bebê e dentro do carro tivesse um idoso, tivesse 5 pessoas dentro do carro e uma pessoa fora, saca? Aí o dilema, ele já não está mais no campo das ideias, é uma coisa que está acontecendo e sendo debatido agora. Então é a filosofia sendo chamada aí para pensar sobre essas coisas, em que, ao contrário do que imagina-se, a filosofia é mais necessária por isso. O problema da automação, problema no sentido filosófico, né? Não comum. A questão da automação, dos trabalhos estão ficando automáticos, e o medo do desemprego, ele existe e ele não válida, obviamente que sobre o capitalismo, e que leva a gente a pensar o seguinte: a maioria das profissões, a grande maioria, será eliminada. Isso é fato. Carros vão ser dirigidos sozinhos, médicos terão softwares que já fazem diagnóstico, já existem softwares que dão melhor do que médico, já existem softwares que dão um parecer jurídico melhor do que juízes, isso sem falar no trabalho básico, né, de entrega, no trabalho mais braçal, ou seja, a gente vai ter que repensar o mundo, e repensar o mundo. O que é a única coisa que a máquina não pode fazer? A única coisa que a máquina não pode fazer é pensar. Por mais que a gente chame de inteligência artificial, de fato não é inteligência o que a máquina faz. O que a máquina faz é uma série de cálculos que ela foi pré-programada para fazer, que seja pré-programada, é uma pré-programação, e ela pode coditar diversas variáveis e trabalhar num número infinito de variáveis, trabalhando de forma mais do que tridimensional, que é o nosso limite, né? Trabalhar em funções e pode fazer muitas coisas melhores que nós, mas não pode pensar de fato, não pode conjecturar, não tem criatividade. Todas essas coisas que a filosofia pode e deve nos auxiliar. Então, tem um indivíduo chamado Harari, não sei se ganha até o Nobel, eu não gosto não, mas ele ganhou o Nobel, ele é um escreveu aquele livro Sapiens, e ficou muito famoso com esse livro. E ele já afirmou em alguns lugares que a filosofia, e não só a filosofia, né, mas todas essas áreas voltadas à criação de pensamento crítico, poderiam ser as profissões do futuro. E se elas não forem as profissões do futuro, é porque o futuro não vai ser um lugar muito bom. Porque o que a gente precisa nesse momento é dessa reflexão sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre manipulação genética. A gente tem uma tecnologia que vai dizer que se você quiser ter um filho, você pode escolher a cor dos olhos do seu filho, ou se ele vai ter os músculos
mais desenvolvido para ser um jogador de Filho futebol. geneticamente modificado. Como? Filhos Como fala? geneticamente modificados. Isso. Gataca. É porque tem esse termo. Isso tudo tecnicamente já tá aí, velho. Isso tecnicamente, os únicos entraves de ordem ética, de ordem de pensar na sociedade. O quanto de desigualdade não agravaria essa manipulação genética, né? Você tem, obviamente, as pessoas que têm mais dinheiro e manipular os seus filhos geneticamente para ter o melhor resultado, e essa desigualdade, que já é o marcador da nossa sociedade capitalista, só ia estourar mais isso, né? Então a filosofia está aí sobre vários temas, nos convidando a pensar sobre a que não é do passado, está aqui, as coisas da agora. Então, fake news, o controle que a tecnologia exerce sobre nós. Eu estava lendo um artigo recente de uma das chefas do Google. Sabem que o Google é o maior país da humanidade hoje. O Google não é mais uma empresa, o Google já é um país, ou talvez o maior país do mundo. E dela falando aqui que justamente os engenheiros do Google não estudaram engenharia. O Google estava tentando fazer justamente suprir esse déficit de filosofia nesses engenheiros, né? Esse déficit de conhecer ética, de conhecer os impactos sociais do que está fazendo e coisa do tipo. Então, os engenheiros não aprenderam a fazer isso, e que agora eles estão percebendo que esse tema não pode ser deixado de lado como foi largado, né? Que precisaríamos voltar e pensar sobre isso, e que as questões filosóficas não foram superadas, ao contrário, elas estão aparecendo... Pungente, né? Exatamente. Vai ficar mais aí, né? Só uma breve sobre isso. Aqui eu fui num evento, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu fui num evento desses que discute ciência. E aí, Alan e Elias, que sabem do que eu tô falando, foi em Tampinha, aqui no bairro de Tampinha. E quem é de Salvador também sabe do que eu tô falando. E aí tava lá um evento muito bacana, com professores da área de informática e tal, explicando como a Big Data, a inteligência artificial, são coisas que vão mudar o mundo, etc. E que todo mundo hoje é capaz de programar computador e manipular Big Data e não sei o quê. E aí terminou a fala dos professores, e já no tempo máximo, assim, né, que não ia ter nem pergunta, mas aí eu pedi a palavra, me deram a palavra ali. Para quem está nos ouvindo e não conhece Tampinha, o Tampinha é um bar, que o fundo do bar é da pró-invasão. Uma favela. Que o pessoal... Uma favela, né? O pessoal tá vendo. Que o pessoal costuma chamar favela, ou como, enfim. Aqui em Salvador a gente sempre chamou invasão. Invasão, né? Mas pra quem não é de Salvador, talvez para compreender melhor. Para quem não é de Salvador, uma favela, coisa que vai, enfim. O bar fica de costas, ou de frente, né? Ou seja, dá pra ver. Aí o cara tava falando de costa, aí eu falei, bacana, velho, eu gosto muito disso, eu gosto de tecnologia, eu entendo esse valor, mas quando você fala que todos vão poder usar, você tá falando todos quem? Olha pra trás. Esse todos inclui essas pessoas de você aí, que não estão nos ouvindo, ou não? Quem é esse todos que a tecnologia vai proporcionar essa mudança milagrosa, né? Então é isso. A filosofia está aí não só para contribuir, mas para criticar, para botar o dedo na ferida, e ela é perseguida justamente porque ela bota o dedo na ferida. Ela está lá para botar o dedo na ferida mesmo, para pegar o movimento das coisas e falar, calma lá, tá indo para onde com isso aí? Esse negócio vai dar onde? Quais os possíveis resultados disso? Isso está sendo financiado por quem? Isso vai ajudar? Sacou? Então, sim. Eu vejo por aí a filosofia, cada vez falar sobre filosofia com as pessoas. E só para fechar, sobre o coronavírus, sobre essa pandemia que a gente está vivendo, se a gente vivesse, se tivesse um pouco mais de apreço com o conhecimento, com a filosofia e com as áreas que nos incitam e nos convidam ao pensamento, o que é que a filosofia tem para oferecer? Tudo. Se a gente compreendesse como é que funciona a ciência, se a gente fosse minimamente no método científico, a gente ia compreender a necessidade do isolamento, do uso de máscara, do absurdo que é a cloroquina. Tudo isso a gente ia compreender porque a gente ia ser, saca, alfabetizado
que é ciência. Então, como é que as pessoas que não sacam muito isso, como é que elas veem? Olha, a OMS, né, falou que a cloroquina não presta, depois falar que presta, depois falar que não presta de novo. Então, a ciência não pode ser algo que a gente vai confiar, né, porque ela muda de ideia. E a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas, para elas compreenderem que ela muda, sim. A ciência não vai dar uma afirmação sobre nada, e que é movimento mesmo, que isso faz parte da natureza do conhecimento científico. E se nós tivéssemos uma sociedade com mais, digamos, com mais aceitação pela filosofia, pelo pensamento crítico, a gente estaria num lugar melhor. Ou melhor, a gente estaria tão melhor que a gente não teria nem eleito Bolsonaro. Mas, enfim, é isso aí. A filosofia, ela vai existir para sempre, na minha visão, porque o homem, ele necessita da filosofia. Não tem outra forma, às vezes, de como você está falando, por exemplo, eu também sou muito nerd e gosto bastante de tecnologia. Aliás, Star Wars e Star Trek, para mim, são referências da minha adolescência, né? E eu sempre imaginei a sociedade chegando nesse nível. Só que, quando eu comecei a desenvolver, voltando de novo a parafrasear o Huxley e o Orwell, a gente observa que uma sociedade sem pensamento crítico é uma sociedade doente. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, né? É uma sociedade que o homem, por si só, às vezes parece ser um animal doente, como até alguns filósofos expuseram, né? Nietzsche e afins. E muitas vezes a gente precisa dessa clarificação, né? Como diz o Sellars, né? A filosofia para ele é aquela coisa que vai trazer luz ao pensamento, né? O filósofo é aquele cara que vai portar a luz. E é interessante isso. Não portar essa luz não para ser na verdade, um deus ou uma espécie de taumaturgo para ser reverenciado, mas para trazer justamente esse pensamento crítico, que muitas vezes é adormecido. Às vezes eu me remeto muito a Diógenes, o cínico, né? A gente tem que buscar honestidade nas coisas. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Que a gente tem que buscar honestidade para debater o que realmente importa. Porque, por exemplo, realmente, você vai numa feira de tecnologia que atrás tem uma favela, né, uma invasão, enfim. E tem honestidade realmente dizer que a tecnologia vai ser usada para todo mundo? Pois é, né? Como é que... Eu acho que as pessoas nem pensam nisso, né? Porque elas são treinadas na sua forma a não levar esse tipo de coisa em conta. Então não é algo que elas nem refletem sobre. E aí acha que porque aquilo vai ser fácil para todo mundo. E talvez se as pessoas se esforçarem um pouco vão conseguir. E se elas não conseguiram é porque não se esforçaram o suficiente. A gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. A história não é bem assim. Então o que eu quero trazer até reflexão para todo mundo. A gente tem que procurar, vamos procurar pelo menos ser honesto conosco e com as situações ao nosso redor, né? Para não ser raso, não partir da discussão e só chegar no nível raso, né? Só chegar aos calcanhares. A gente tem que mergulhar no rio de cabeça mesmo e tentar procurar refletir sobre os problemas que estão acerca da nossa volta, né? Foi muito impactante uma vez, eu vi um cara falando que... Eu tava falando sobre questões de alimentação e tal, de alimentos que eu não gosto, mas ele falou uma coisa muito interessante pra mim. Ele falou, cara, você não sabe o que é passar fome, eu sei o que é passar fome. Então, talvez uma coisa que você não goste seria um banquete pra mim em tempos passados. Entendeu? Isso me levou até a refletir sobre realmente o que eu gosto ou não de comer, pra você ver. E é assim que parte, muitas vezes, as questões filosóficas. Se eu for parar para analisar Sócrates, por exemplo, como que ele chegava na Ágora? Ele buscava alguém que tinha um discurso de sabedoria e questionava a pessoa. É isso mesmo que é a questão? Entendeu? Eu acho muito interessante trazer esse espírito socrático para a ciência e para todas as áreas da nossa vida, né? Isso só vai acrescentar, isso não vai atrasar a gente. O homem se utilizou lisonjeado agora comparado pro Sócrates, valeu. Eu falei que vocês são colossos, né? Mas a ideia que Christian deu é essa ideia bem socrática mesmo, né? Porque a filosofia ela vai tentar projetar a gente para além do que a gente vê, do que a gente vive, do que a gente é, né? É a ideia de você tentar projetar cenários, tentar pensar o que está acontecendo, tentar pensar sobre si mesmo, tentar pensar a sua realidade, pensar radicalmente, né? Pensar na raiz, como a gente falou antes. Acho que sem isso a gente vai acabar, a tendência é que a gente acabe vivendo como robô, né? Só obedecendo ordem
e agora com os algoritmos comandando a gente, nas telas comandando a gente, cada vez mais robotizado, né? Cada vez mais guiado pelo algoritmo, né? Sabe o que é surreal? É que a gente fica cada vez mais robotizado e o robô cada vez robotizado. Humanizado. Com essas novas técnicas do Big Data, Deep Machine Learning, a máquina com essa capacidade de se autoprogramar que ela já tem, obviamente, mais uma vez, que isso não é, estou dizendo que há uma inteligência, isso não se trata disso, mas se trata de como é que a gente encara a tecnologia, né? Se a gente vai no médico, por exemplo, eu não gosto de falar muito médico, eu não gosto muito de médico, mas todo mundo já passou por uma experiência de você ir no médico, o médico nem olhar em sua cara, né? E você falar uma coisa, ele passar qualquer coisa, e não ter, digamos, a hombridade, de não ter a humildade, de falar, olha, velho, eu não sei, eu precisaria pesquisar isso é uma coisa que eu nunca passei. Ele não faz isso, não faz, saca? Ele vai pegar a sua informação e foda-se, toma aqui uma dipirona. Já a máquina não. A máquina vai pesquisar aquilo em diversos bancos de dados, saca? Então a gente está pré-programado a seguir uma rotina, uma linha amarela, ao passo que a máquina, talvez, criando diversas linhas amarelas a seguir. E a gente ficando mais robotizado, mais reagindo a um cachorro, como um cachorro pavloviano, e a máquina cada vez mais se programando e criando. Eu penso, cara, que dentro desse processo todo, né, de automação, a filosofia, ela tem esse papel que eu acho que é um papel importantíssimo, né, que é o papel realmente de humanização, né, não só porque a gente está entrando nessa onda, né, como você citou, a questão do médico, isso é muito evidente, principalmente no serviço público de saúde, né, as pessoas que infelizmente não têm, que precisam, né, do serviço público de saúde, mas aqui, claro, vale a defesa do SUS, o SUS é extremamente importante e é fundamental, principalmente nesse processo que a gente está passando, mas a gente sabe que por conta de várias questões, o acesso à saúde pública no Brasil ele é precário. E a gente vive justamente esse processo de desumanização. Eu acho que isso está muito evidente, né, e está muito ligado a várias questões. Eu queria só falar, pegando o gancho do que você falou antes, a própria Hannah Arendt ela já tinha meio que profetizado essa questão da automação. Ela já tinha dito lá na Condição Humana que com o surgimento da automação, o surgimento da automação significaria, segundo ela, né, o fim da classe trabalhadora, o desaparecimento da classe trabalhadora, né? E eu acho que está um pouco ligado a isso tudo que você disse, mas eu acho que dentro desse processo todo vale aqui, de fato, uma defesa da filosofia nesse sentido, né? De tentar trazer novamente essa busca por uma humanização, por uma reflexão, por um olhar talvez diferente de tudo isso que a gente está vivendo. E eu acho que esse período que a gente está vivendo, que esse período de crise, ele nos dá essa possibilidade, né? A crise, ela nos dá a possibilidade de voltar às questões primeiras, né? De fazer com que a gente faça esse movimento de retorno, de reflexão, e de tentar olhar para tudo isso com outra perspectiva, né? Com a perspectiva de quem está vivendo a situação, de quem está no meio do conflito, de quem está no meio da crise, mas tentando fazer esse afastamento também. Que é um processo meio que socrático, né? De você se afastar um pouco, de tentar olhar a situação com um olhar um pouco mais afastado e tentar analisar, né? Não estando no meio ali, né? Do senso comum, mas tentando fazer essa reflexão um pouco mais distante e que ao mesmo tempo pode trazer você para mais próximo da situação, né? Se você observar também, todo filósofo, pelo menos, ele vai ser um Zaratustra, né? Ele vai subir na montanha para buscar o conhecimento. O certo, ao menos o símbolo disso que Nietzsche quis dizer, é que às vezes a gente tem que se desgarrar para isso mesmo. E remetendo, cara, é muito estranho eu falar Nietzsche e Platão na mesma frase, né? Mas vai fazer sentido, vocês vão ver. O Platão, ele fala que o filósofo era aquele cara destacado da cidade, ele não vai ser tão amado. E talvez seja uma das preocupações da gente que faz filosofia, seja essa de, será que a gente está seguindo um caminho correto?
Será que a gente não tá seguindo por uma andança que vai levar algum resultado? Eu, pelo menos, penso muito assim. Será que o meu pensamento vai ter uma praticidade que eu digo tanto para ser usada, né, na academia e fora da academia? Não sei se vocês passam por esse dilema, né? Então, é porque o que eu acho que você está trazendo aí é que o filósofo foi o estrangeiro, o estranho. Quando você traz Platão, é justamente Platão vai lá, que vai inaugurar a primeira narrativa sobre perseguição dos filósofos, que é o julgamento e condenação e morte de Sócrates, que daí ele vai, né, dizer como a sociedade via os filósofos com maus olhos, etc. Mas eu acho, eu discordando um pouco de você, eu acho que talvez muito disso, desse cara estranho da filosofia, seja uma obra dos próprios operadores da filosofia, de que não se preocupa em estar ligado com as coisas da vida, não se preocupa não tem de ser inteligível, de ser compreensível, mas que goza com esse aspecto de ser a pessoa diferente, que escreve difícil, que as pessoas não entendem, que está falando sobre coisas etéreas. Eu acho que as coisas não devem ser simplesmente simplificadas, porque não é por aí, mas também não é o outro lado, gozar com essa posição de ser o diferentão, de ser... Eu acho da filosofia e pensar a filosofia como algo comum, como algo que está aí na vida das pessoas, e que basta a pessoa abrir um pouco os olhos e vai perceber como a filosofia está em volta ali, né, de tudo. Eu costumo dizer também nas minhas aulas que meu primeiro insight filosófico foi sobre futebol, por incrível que pareça. Aqui na Bahia a gente tem um privilégio de ter dois times do Brasil, né, o Bahia e o Vitória. Obviamente o primeiro é a Bahia, melhor do que o segundo. Mas que piadas não, obviamente o Flamengo é o melhor de todos, mas vamos lá. O Flamengo é uma construção midiática e mitológica. Então isso é filosofia, bicho. Esse tipo de questionamento, quando eu falo isso, veja bem, o último título nacional de um time do Nordeste foi justamente o Bahia, em 88. Não, teve sorte em 2008, né? Copa do Brasil, mas... Foi Copa do Brasil, né? Não foi brasileiro. Foi Bahia. Eu tenho 30 anos. Eu não vi o Bahia, nem Elias, nem Alain. Vimos o Bahia ser campeão. Pode parecer besteira isso, mas isso diz muita coisa. Então eu era um torcedor do Vitória fanático quando eu era criança. Meu ídolo era Petkovic, aquele sérvio, que jogou no Flamengo também, então você deve conhecer muito bem. Então meu ídolo era o Petkovic, e numa época que o Vitória era um timaço, não tinha o Vitória não ganhasse do Bahia. Bahia passava um perrengue com o Vitória. E só que, mesmo o Vitória indo muito bem, aí uma boa campanha é quando chegava entre os 10 primeiros brasileiros. Eu não entendia porque sempre que montava um time bom, com bons jogadores, tinha que vender os bons jogadores. Aí ficava me perguntando sobre isso honestamente. Que me levou a essa conclusão da financiarização do futebol, isso ainda na década de 90, né? De como o futebol, a coisa envolta em dinheiro, a desigualdade econômica entre o Sudeste e o Sul do resto do Brasil. Ou seja, um insight filosófico que me levou a investigar uma questão que surge do pathos, como Platão falava, né, da paixão, também a paixão pelo futebol, para que eu pudesse questionar a minha realidade. E daí tirar conclusões, né, envolvendo já economia, regionalismos, geografia e uma porrada de coisa. Ou seja, a filosofia está aí. A filosofia está em lugares. Não, sim. Vai lá, pode dizer. Não, eu entendi. Quando eu quis dizer da montanha Zaratustra, na verdade, é pra gente sair do senso comum. Porque se você continuasse também na questão do senso comum, acreditando que não, a gente só vende para ganhar dinheiro e não pensar nas condições acessórias, é nesse sentido que eu falo de subir a nossa montanha. Entendeu? O isolamento que eu quero dizer não é um isolamento da realidade, é o isolamento de uma condição não crítica. Entendeu? E por isso que eu acho importante. O filósofo que não tem uma condição crítica, talvez ele esteja num caminho errado. Eu concordo contigo, Reginaldo, mas acho que há um senso comum também, aqui já falando na perspectiva da filosofia profissional, acadêmica, que a gente está fazendo parte, que é essa postura da leitura do texto.
essa postura goldschmidtiana, uspiana, né? Você sabe que a USP ela foi criada em um sentido de São Paulo criar uma intelectualidade contra o Brasil, né? Que não pensasse no Brasil. Então, essa forma de fazer filosofia foi criada na USP, desenvolvida na USP e difundida para o Brasil inteiro, e tá aí, acho que é a forma consolidada de fazer filosofia em todo o Brasil, né? Que é essa ideia de filosofia é a leitura e compreensão profunda e exegética dos textos filosóficos. Então, para mim é um senso comum, porque apesar de que assim, a gente precisa se apropriar da tradição, a gente precisa se apropriar da história da filosofia, eu acho que o trabalho de formação filosófica é esse, fundamental, mas me parece que isso restringe o que seja filosofia, porque, por exemplo, reflexões que você possa construir a partir do senso comum, que não estejam representadas na história da filosofia, elas não seriam filosóficas? Elas não poderiam se tornar reflexões filosóficas em alguma medida? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A formação filosófica está muito centrada na história da filosofia, e a gente meio que para de tentar construir novos conceitos ou reformular conceitos já existentes para entender outras realidades. Que acho que esse seria também um trabalho filosófico importante. Que é uma essa própria forma de pensar a filosofia só como texto já é uma coisa antissocrática, por si só. Se você for parar para fazer uma análise, não existia os pré-socráticos, claro, mas isso não foi um impedimento para Sócrates formular a filosofia dele. Mas muitas vezes parece que é um impedimento para outras pessoas formularem questões filosóficas. Essa reverência, às vezes, é uma coisa até estranha. Eu também entendo muito dessa fórmula. Às vezes eu vejo muito algo estranho nisso até. Eu encaro com uma estranheza. Eu acho que é interessante para o nível de formação assim e tal. Por exemplo, para mim foi muito importante ter esse treinamento mesmo, né? De conseguir aprender a ler. Eu falo muito isso com as pessoas, né? Que eu tive uma segunda alfabetização quando eu fiz leitura e interpretação do texto filosófico com a professora Carlota. Eu efetivamente me alfabetizei ali, porque eu sabia ler, mas aprender a interpretar o texto acadêmico, acho que foi naquele momento, sabe? Então, para mim foi importante isso, mas ao mesmo tempo, se restringir a isso, eu acho que é muito complicado. E isso cria um senso comum, isso restringe a nossa formação. Diga aí. Eu acho que essas... Só para me lembrar de um meme que eu vi, já que meme também é coisa importante, não era um meme, na verdade era uma imagem, que dizia assim, a gente devia parar de ensinar método científica como sinônimo de e ensinar de fato como ler um artigo científico, como ler um texto científico, como entender os pressupostos da ciência, né? Acho que é isso que você está falando, Alan, que devia ser uma coisa não exclusiva da filosofia, mas se todos os cursos tivessem uma preocupação dessa, né, e compreender, ou uma coisa que eu fico puto retado, velho, quando por algum motivo da existência eu preciso frequentar, trabalhar com as faculdades particulares, e você percebe que tem uma matéria lá, Introdução a Métodos Científicos, você porra, aí você vê, e é para ensinar a usar BNT, velho, que é uma coisa que o indivíduo pode pegar na internet, ele não precisa de uma matéria. Tem programa que já faz isso para ele. Você joga o texto lá e o programa te dá o texto pronto já. Já tá lá, saca? Não tá absurdo. Enfim, vai lá, Liz. Não, eu acho que, em cima do que Alan falou, do que você falou também, eu acho que essa sempre foi uma preocupação nossa, né? A gente até falou isso, acho que no episódio que eu participei lá da Coruja, que no início da nossa graduação a gente sempre se preocupou com isso, né? De pensar a filosofia para além dos limites da universidade, né? Para além dos limites acadêmicos. E é claro que essa rigorosidade na leitura filosófica, na escrita, ela é importante também, né? Porque a filosofia ela parte desse princípio, mas eu acho que não é, pelo menos a minha análise, não é possível pensar filosofia descolado da realidade, né? Principalmente da minha realidade, de onde eu vim, né? Do espaço que eu ocupo dentro da sociedade, né, e pensando essas questões que estão aí. Por isso que quando eu falei que, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está atravessando hoje, que é um momento de crise, né, não só a crise na saúde, mas uma crise política, a crise econômica, e que vai desembocar em várias outras, uma crise educacional também, né, até ontem a gente não tinha ministro da educação,
Não só por isso, mas enfim. Eu acho que todos esse momento que a gente está passando, né, todas essas condições que estão aí, elas nos permitem pensar, né, a partir delas, com o olhar da filosofia, com o olhar filosófico. Isso não quer dizer que a gente vai estar descolado da realidade. Quando eu falo, por exemplo, do afastamento, isso não quer dizer que eu vou me isentar de tudo isso para poder pensar a respeito disso. Mas eu acho que é a partir dessas condições que me são dadas, né, a partir da minha realidade de vida, a partir daquilo que eu estou vivenciando, é que eu vou ter um olhar um pouco mais profundo sobre isso. Eu acho que a filosofia me dá essa condição, me dá essa oportunidade. E principalmente para quem, no caso do Alan agora, né, que está como professor do ensino médio, eu acho que você levar a filosofia para um jovem, sei lá, por exemplo, de Ceabra, que é o interior da Bahia, né, que vive que tem sei lá, uma realidade de vida, por exemplo, bem diferente do que Alan teve, morando em Salvador, que era a capital, com vários outros recursos, né, e você levar isso e tornar isso atrativo, tornar isso interessante, fazer com que o jovem perceba a relevância e a importância disso, é um trabalho filosófico, né, e é um trabalho extremamente importante, porque isso vai trazer um reflexo, né, principalmente quando esse jovem se tornar um ser atuante, né? Ele já é, mas se tornar ainda mais efetivo dentro da sociedade. A ideia, remontando novamente a ideia de Sócrates, né? Não tem como, eu acho, a gente fugir dessa parte crítica da filosofia, né? Eu acho que a parte... Se a gente tentar fugir disso, aí realmente vira o que ela falou, vai ficar uma discussão de texto. Uhum. Existe uma tradição no pensamento brasileiro de pensar essa outra forma de fazer filosofia, de normalmente inventar uma outra ave para representar a filosofia, né? Já que a filosofia é a coruja de Minerva, a coruja que Hegel fala, sempre chega tarde demais, porque ela sempre priora o passado, né? Por isso que ela voa à noite. Aí o Renato Nogueira, professor lá do Rio de Janeiro, ele vai dizer que então a filosofia deve ser como uma galinha de Angola, que é ligada ao chão, né? Eu acho bacana essa também. Sim, O Eduardo Oliveira. Eduardo lá da Faced? Eduardo Oliveira da Faced, mas Nogueira também já desse ideia. Só que a dele. Só que tem outra ave, né? Aí pro Eduardo é a filosofia do colibri, que é muito bonito também, essa analogia. É o contrário da coruja, né? Que a coruja alça voo de noite e o colibri alça voo quando o dia surge. Então tem essa tradição de pensar novas aves para representar a filosofia, e eu, muito arrogantemente também, também ofereci criei, por isso que chama... Vale salientar que... Diga. Não, você vai falar. Que é baseado uma coruja buraqueira, uma coruja que, embora ainda seja coruja, é uma coruja que faz ninho no chão, e é uma coruja muito presente no Brasil, sobretudo no sertão brasileiro. E para mim representa bem a perspectiva do materialismo histórico, né? Ou seja, ela está no chão como uma galinha, mas ela alça voo também. Ela alça voo e volta para o chão, né? Faz ninho no chão. Então é a filosofia da coruja buraqueira. Muito interessante. Muito pretenciosamente coloquei aí. Eu, como sou o menor de todos, eu tenho a filosofia da águia. Aquela que vai estar lá, a que vai estar lá no alto e vai estar observando, mas sem deixar de afetar ainda as coisas, entendeu? Sim, sim. Ela vai afetar. Ela vai, uma hora, vai te atingir. Acho que no final as ideias todas convergem, né? É essa ideia de você não só estar por cima vendo tudo. O que eu acho, por sinal, que os textos filosóficos, eles não dão, hoje em dia não dão tanta abrangência para a gente entender tudo. Acho que a gente tem que ter uma produção de conceitos para entender essa nossa realidade. Mas é isso, né? Essa ideia de abranger, mas tocar na realidade, né? Que é isso que tá faltando. Isso aí. Esse é o ponto, a filosofia da águia, é isso aí. E eu acho que eu volto a falar sobre isso, né? Eu acho que espaços como esse aqui, como a Coruja de Urna, como esse aqui agora, da Rainha Má, né? A vingança da Rainha, né? A vingança da Rainha Má. Eu acho que espaços como esse são espaços extremamente importantes, né? Porque você traz a filosofia para uma realidade nova, não é tão nova assim, mas para muita gente que é, por exemplo, o podcast, o acesso a essas novas mídias, e ao mesmo tempo a filosofia vai refletir a nossa realidade, a nossa conjuntura, mas sem deixar de estar ligando isso a essas reflexões mais profundas, né?
essas reflexões mais rigorosas da própria filosofia, tentando sempre trazer uma referência, né, dos autores que nós estudamos, com quem nós dialogamos durante esse percurso acadêmico, né? Então eu acho que espaços como esse aqui são espaços extremamente importantes, né? E gente, eu queria muito falar das notas do Weintraub, mas eu acho que tá muito agradável, e tá muito agradável a gente falar desse tema. E como já vai se aproximando de 2 horas, pra você ver, a galera é muito interessante, vocês são 10. Sempre me trataram muito bem quando falar com vocês, né? E isso pra mim importa bastante. Essa questão do que tá numa condição acima, pelo menos na academia intelectualmente, condição acima que eu digo assim, vocês já são mestres, né? Partindo pro doutorado, né? Eu ainda sou um estudante. Então, é muito interessante a forma que vocês me trataram. Não, vamos acabar com essa coisa das hierarquias aí, velho. Acho que todo mundo tá aprendendo, sabe? Acho que são só os títulos mesmo. Isso daí só serve mesmo pra gente fazer concurso, mesmo. Só o que diferencia a gente fazer concurso, tá ligado? No mais, tá todo mundo aprendendo, lendo, conversando, é isso aí. A gente ganha aumento também, pô. Oi? Eu quero ser inteligente igual vocês, é por isso. Às vezes nem isso, mas enfim, deixa Às vezes é isso. Às vezes de aumento ganha, velho. Desde já, eu agradeço bastante mesmo a vocês, de coração mesmo. Acho que a gente tem outros debates, a gente pode convidar vocês ou vir pra cá novamente em outros momentos, mas já tá bom, né, de encher o saco encher o ouvido do ouvinte. Queria agradecer aí a vingança da Raia e a Ana por ter convidado a gente, agradecer Flávio, agradecer Reginaldo. Falar pra galera que tá aí ouvindo pra curtir o Instagram do Reginaldo, curtir o Instagram da Flávia, procurar também nossas redes sociais, né? A Coruja Diurna, sempre no Twitter, Facebook e no Instagram, a gente tá sempre postando coisa por lá. E procurar a gente no YouTube também, A Coruja Diurna, a gente também posta nossos episódios no feed, no Anchor e no YouTube também. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu por ter ouvido até aqui. Bom, eu gostaria busca também... conhecimento. Busca conhecimento. Busca conhecimento. Eu queria agradecer aí a Flávia, a Reginaldo, que nos proporcionou essa tarde prazerosa aí, trocando ideia sobre filosofia e tal. E que, Reginaldo, velho, o prazer é nosso trocar ideia também, velho. Prazer nosso. A gente... Essa vontade sempre de filosofia, de falar sobre essas coisas, e eu pessoalmente estou muito satisfeito. Só agradecer mais uma vez e reiterar o que a Alan falou ali. Nós somos a Coruja Diurna, procura aí nos anos de podcast, nas redes sociais. Um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo e desobedeçam o presidente. Abraço. Então, galera, eu também queria agradecer a Reginaldo e a Flávia. Vocês estão me ouvindo? Flávia? Sim. Eu queria agradecer ao Reginaldo e a Flávia pelo convite, né? Eu acho que foi um bate-papo bastante produtivo. E reiterando a importância desses espaços, né, de debate da filosofia e de outras ciências, de outras artes. Né, eu acho que, e sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né, onde as pessoas precisam ficar em casa, onde as pessoas precisam se resguardar, e ter episódios como esse, né, as pessoas poderem ocupar um pouco mais o tempo e pensar a respeito das mais variadas questões que foram abordadas aqui. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Então, sou muito grato. Espero que quem ouviu até o final, quem acompanhou até o final, tenha gostado. E, mais uma vez, teremos mais outras oportunidades para poder dialogar, para poder discutir sobre a filosofia. Com certeza. Desde já, no ar, já falo para vocês, fazendo um convite para voltar aqui e conversar temas variados com a gente, né? Sim, já faço o convite no ar. Com certeza. Então valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.